E se eu te dissesse que você escolheu cada detalhe da sua vida atual? Que nada, nem sua dor, sua família, seus desafios ou até mesmo suas quedas, é obra do acaso? A verdade é que reencarnar não é um castigo, é uma oportunidade sagrada. E neste vídeo você vai entender por que o seu espírito precisou voltar à Terra. Prepare-se para descobrir a lógica invisível que governa sua existência e o que os espíritos revelaram sobre o verdadeiro sentido da reencarnação. Bem-vindo ao canal Universo Espírita. Você já parou para pensar por que estamos aqui? Por que nascemos em uma determinada família, em um lugar específico, cercados por desafios que às vezes parecem injustos ou até mesmo aleatórios? A vida, com toda a sua complexidade, nos coloca diante de perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder por completo. Mas e se eu te dissesse que nada, absolutamente nada, não é por acaso? Que por trás da dor, da perda, do amor e das vitórias, existe uma lógica maior operando silenciosamente. Uma lógica que nos impulsiona a voltar e voltar até que tudo esteja resolvido. Hoje, vamos falar sobre a lógica da reencarnação. Essa chave que abre as portas do entendimento sobre quem somos, de onde viemos e, principalmente, por que precisamos voltar à Terra. Não estamos falando apenas de crença, mas de um conhecimento revelado pelos espíritos superiores, organizado e codificado por Allan Kardec, e que dá novo sentido à nossa existência. No Livro dos Espíritos, a reencarnação não é uma punição, é uma oportunidade divina de evolução. Na questão 132, os espíritos revelam: Deus impõe a encarnação com o fim de levar os espíritos à perfeição. Isso significa que estar encarnado é parte de um projeto maior. Cada existência é um capítulo de um livro que estamos escrevendo com o próprio espírito, em busca de sabedoria, equilíbrio e paz interior. Mas por que tantas idas e vindas? Porque às vezes temos a sensação de estarmos pagando por algo que nem lembramos ter feito. Porque o esquecimento do passado é uma ferramenta de misericórdia. Imagine carregar todas as suas culpas, erros e traumas de vidas anteriores na memória consciente. Seria insuportável. Esquecer é como recomeçar com liberdade interior, porém carregando em nível profundo a sabedoria das experiências passadas, mesmo que não acessadas racionalmente. A Terra, com todos os seus contrastes, é o cenário perfeito para esse aprendizado. Aqui lidamos com o ego, a matéria, o poder, as emoções, os apegos, e diante disso tudo, somos convidados a amadurecer espiritualmente. A encarnação nos coloca frente a frente com provas, expiações e lições que têm um único objetivo: nos conduzir à perfeição moral. E você, já sentiu que certos encontros ou acontecimentos em sua vida carregam um quê de déjà vu? Já olhou para alguém e sentiu como se o conhecesse há séculos? Esses são indícios de que a nossa jornada é maior do que aparenta. E compreender a lógica por trás da reencarnação é começar a entender os bastidores da vida. No grande teatro da vida, cada espírito encarnado desempenha um papel que não foi escolhido ao acaso. Segundo os ensinamentos de O Livro dos Espíritos, a reencarnação pode ter 3 naturezas principais: prova, expiação ou missão. E cada uma delas cumpre um papel essencial no processo de regeneração e aperfeiçoamento do ser. As provas são experiências que o espírito aceita antes de reencarnar, como testes de aprendizado. São desafios que, se superados, elevam o ser a patamares mais altos de consciência. A dor, a perda, o trabalho, a convivência com pessoas difíceis, tudo isso pode fazer parte de uma prova. E o mais curioso, muitas dessas provas foram escolhidas por nós mesmos, antes de renascer. Na questão 258, os espíritos revelam: é o próprio espírito que escolhe as provas que quer sofrer. Nisto consiste seu livre-arbítrio. Já as expiações são resgates. Elas representam a colheita de ações do passado, quando o espírito abusou de seu livre-arbítrio e causou dor a si ou aos outros. Aqui, a dor não é castigo, mas remédio amargo que cura a alma ferida. Um exemplo clássico é o de alguém que abusou do poder em uma vida passada e reencarna em situação de extrema humildade para aprender o valor da empatia e da igualdade. Por fim, aos espíritos em missão. Esses são mais raros. São seres que já alcançaram certo grau de elevação e retornam ao plano físico, não por necessidade própria, mas para auxiliar a humanidade. Podemos citar grandes nomes como Francisco de Assis, Gandhi, Allan Kardec, Chico Xavier, almas que não vieram resgatar débitos, mas semear luz em meio à escuridão. Essas 3 modalidades não se excluem. Uma encarnação pode reunir provas e expiações ao mesmo tempo, e até carregar uma missão dentro de um resgate. Imagine, por exemplo, um espírito que reencarna para cuidar de alguém que um dia prejudicou. Além de expiar uma dívida, ele estará também cumprindo uma missão de amor e reparação. A beleza da doutrina espírita está em mostrar que, por mais dolorosa que seja uma existência, ela sempre carrega um propósito divino. Não há sofrimento inútil, nem felicidade sem mérito. A justiça de Deus se manifesta de forma clara e lógica quando observamos a vida sob o prisma da pluralidade das existências. Por isso, quando nos perguntamos por que isso está acontecendo comigo, a resposta pode estar além desta vida. A reencarnação nos oferece uma nova chance de acertar, de amar, de perdoar e também de sermos perdoados.
Cada vida é um tijolo na construção do espírito imortal. Um dos maiores questionamentos de quem começa a estudar a reencarnação é: se eu já vivi outras vidas, por que não me lembro delas? A resposta está entre as mais belas demonstrações da sabedoria divina. Na questão 392 de O Livro dos Espíritos, os mentores explicam: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus o quer assim em sua sabedoria. E por quê? Porque o esquecimento do passado é uma bênção, um mecanismo de proteção que nos livra de dores insuportáveis e culpas paralisantes. Imagine uma pessoa que na encarnação anterior foi traída por seu irmão, morta por um inimigo, ou causou profundo sofrimento a outro ser humano. Como conviver com essas memórias todos os dias, dentro da mesma família, ou até mesmo amando a mesma alma em outro corpo? O esquecimento temporário é, portanto, um véu misericordioso que nos permite recomeçar sem o peso emocional do ontem. Mas isso não significa que o passado desaparece. Pelo contrário, ele vive em nós. Nossos medos sem explicação, afinidades instantâneas, fobias, talentos inatos, sonhos recorrentes. Tudo isso pode ser resquício de outras existências. Quantas vezes sentimos uma conexão imediata com alguém, como se o conhecêssemos há muito tempo? Ou temos aversões que não conseguimos explicar racionalmente? Essas experiências são, muitas vezes, ecos de um passado espiritual registrado no perispírito, o corpo sutil que liga o espírito ao corpo físico, e guarda essas memórias como impressões profundas da alma. A doutrina espírita nos ensina que a consciência permanece, mesmo que a memória consciente seja temporariamente bloqueada. Em nossos sonhos, meditações, regressões espontâneas e até em fenômenos como a apometria ou terapias espirituais, fragmentos dessas lembranças podem emergir quando o espírito está preparado para assimilá-las. Além disso, as provas e expiações que enfrentamos são moldadas por essas experiências anteriores. O espírito não precisa lembrar de suas faltas para resgatá-las. A lei divina age com justiça, colocando-nos em situações que despertam naturalmente os sentimentos e atitudes que precisamos desenvolver, como a paciência, a humildade, o perdão e o amor. Assim, o esquecimento não é punição, é caminho, é o silêncio do ontem para que o hoje fale mais alto. E ao evoluir moralmente, o espírito vai, pouco a pouco, resgatando o que foi, aceitando o que é, e moldando com consciência o que ainda será. Se o universo é infinito, e a criação de Deus é ilimitada, por que então voltamos tantas vezes à mesma Terra? Por que, com tantos orbes espalhados pelas galáxias, ainda precisamos passar pelas duras provas desse planeta azul? A resposta, mais uma vez, está na lógica da evolução espiritual. Na questão 55 de O Livro dos Espíritos, os mentores nos esclarecem: todos os globos que se movem no espaço são habitados, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Em outras palavras, a Terra não é o único lugar onde existe vida, nem de longe o mais avançado. Há mundos superiores e inferiores ao nosso, cada qual servindo de morada temporária para os espíritos, conforme seu grau de adiantamento. A Terra está classificada como um mundo de provas e expiações, ou seja, um planeta onde ainda predominam a dor, o egoísmo, o orgulho e os conflitos morais. Aqui, enfrentamos experiências que nos moldam e expiações que nos libertam do passado. Ainda sofremos as consequências dos nossos próprios erros e também temos a chance de reparar, amar, servir e recomeçar. Mas por que voltamos aqui tantas vezes? Porque a Terra é nossa escola. É aqui que nossa alma, como um aluno ainda imaturo, precisa repetir lições, enfrentar desafios e fortalecer virtudes que ainda não dominamos. Seria inútil nos transferirmos para uma universidade espiritual se ainda não aprendemos o básico da alfabetização moral. Cada reencarnação na Terra é uma oportunidade de resgate, aprendizado e aperfeiçoamento. Muitas vezes retornamos ao mesmo núcleo familiar, à mesma cultura e até a problemas semelhantes, porque ainda há dívidas a sanar, relações a harmonizar e lições a consolidar. A migração entre mundos é possível, sim, mas ocorre quando o espírito atinge um grau mais elevado de moralidade e sabedoria. No capítulo Mundos Superiores e Inferiores, os espíritos afirmam que os que praticam o bem e evoluem podem deixar a Terra e habitar orbes mais felizes. Esses mundos são regidos por leis mais justas, com menos sofrimento, onde a fraternidade é a base da convivência. Entretanto, a maioria de nós ainda está em fase de transição. Somos espíritos em crescimento, que caem, levantam, choram, aprendem e retornam. Reencarnamos na Terra não por castigo, mas por necessidade. É como voltar à mesma escola para fazer de novo aquela matéria em que não fomos bem. Alguns já estão quase prontos para se transferir, outros ainda repetem o ano. Mas todos, sem exceção, têm a mesma finalidade: progredir e se tornar espíritos puros. A reencarnação na Terra, portanto, é um ato de amor e de justiça. Amor de Deus, que oferece sempre uma nova chance. Justiça, que nos dá exatamente o que precisamos, nem mais nem menos. E é aqui, com os pés na lama e os olhos voltados para o céu, que plantamos as sementes do futuro. Se cada reencarnação é um degrau na escada infinita da evolução, o que estamos fazendo com a oportunidade que temos agora?
Essa, talvez, seja a pergunta mais importante de todas. Porque, ao entendermos a lógica da reencarnação, não basta apenas admirar a sabedoria divina por trás desse processo. Precisamos agir com consciência. Precisamos viver como almas em progresso, não como passageiros distraídos nesse trem chamado vida. Se estamos aqui para aprender a amar, por que ainda guardamos rancor? Se voltamos para reparar erros do passado, por que repetimos as mesmas escolhas que nos feriram antes? Se temos a chance de mudar o destino, por que ainda insistimos em culpar o outro, o mundo, a sorte? A reencarnação nos devolve o poder da responsabilidade. Nos mostra que nada é por acaso, mas tudo é por propósito. Cada dor, cada alegria, cada encontro e desencontro faz parte de um roteiro maior que visa o nosso crescimento. E quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. Deixamos de ver a vida como uma sucessão de castigos ou bênçãos aleatórias e passamos a enxergá-la como um caminho sagrado, cheio de possibilidades de redenção. A pergunta que fica é: você está disposto a aproveitar esta encarnação como a grande oportunidade que ela é? Porque sim, a vida vai passar. Mas o que você fizer com ela vai te acompanhar por muitas outras jornadas. Você pode atrasar sua evolução, ou acelerar seu voo espiritual. Pode plantar mágoas, ou semear perdão. Pode repetir erros, ou reescrever sua história. Tudo depende da forma como você escolhe viver agora. Porque, como nos ensina a espiritualidade, o passado explica o presente, mas é o presente que constrói o futuro. E se você está aqui assistindo a este vídeo, lendo estas palavras, sentindo esse chamado, talvez sua alma já esteja pronta para dar o próximo passo. Não ignore esse despertar. Use-o como força. Transforme dor em lição, mágoa em libertação, queda em impulso. E lembre-se, Deus nunca desiste de nenhum de nós. E a cada novo nascer, Ele nos dá outra chance de sermos quem viemos para ser.